Agora na Mega. Programa de tudo um pouco, com Vicky Campos e Hildo Madureira. Muito bem, senhoras e senhores, são 5 horas 3 minutos, 5 e 3 pelo horário de Brasília. Hoje é terça-feira, 9 de fevereiro de 2021. Está começando para você mais uma edição do nosso programa De Tudo Um Pouco, com Hildo Madureira e Vicky Campos, trazendo as notícias que são mais referências aí no cenário nacional e mundial de uma forma diferente para você. Boa tarde, Victoria Campos. Boa tarde, Hildo. Tudo bem? Tudo ótimo com você. Melhor agora. Tá toda maquiada, essa make aí tem um merchan por trás disso aí ou não? Já de hoje não tem, não. A de hoje não. A de hoje são aqueles recebidos pagos, sabe? Ah, tá. Permuta. Mais ou menos. Mais ou menos isso. Vamos lá para mais uma edição de programa, né? Vambora. Terça-feira temos muito assunto para falar, assuntos regionais. O assunto que perdura toda semana após semana é a vacinação. Vamos falar de Big Brother também, não é isso? Dia de paredão. Hoje é paredão. Quem é que será que sai, hein? Então, vamos lançar aí pra galera. Então, já tá valendo aí a nossa enquete. Quem você acha que sai ou quem você está torcendo pra sair, né? O WhatsApp da Mega é o 038-99857-2832. 99857-2832. Está no paredão Arcrebiano, Gilberto e Juliette. A Carol Conká se safou, né? Depois nós vamos falar. A raiva do brasileiro tá sendo essa. E tudo que acontece gera polêmica, né? O povo quer levar pro tapetão, digamos assim, pra ter um resultado diferente. Vamos falar muito sobre isso. Mas vamos começar falando sobre a vacinação, até porque um balanço da vacinação contra a Covid-19 nesta segunda-feira, dia 8, aponta que 3.783.228 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19, segundo dados divulgados até às 8 da noite de ontem. O número representa 1,79% da população brasileira. A segunda dose já foi aplicada em 33.723 pessoas, 0,02% da população do país. Nos estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e também no Distrito Federal. No total, 3.816.951 doses foram aplicadas em todo o país. As informações são resultados de uma parceria do consórcio de veículos de imprensa formado pelo site G1, o Globo, Extra, o Estadão de São Paulo e também a Folha de São Paulo e o site UOL. Parece pouco ainda, né? Mas tá caminhando, né, Vicky? 1%, né? Quase 2%, né? 1,79% da população, mas melhor que nada, Melhor que nada. É engraçado, né? Quando a gente fala que 3,8 milhões de pessoas já foram vacinadas. Mas na hora que a gente coloca isso na porcentagem de população, 2% ainda, que nem você falou, né? Tá devagar, mas a gente tá indo, é melhor que nada. Já estivemos pior, né? Já estivemos pior. A gente relembrar que a gente já esteve num estado em que o governo negava a existência de uma vacina, que ninguém ia vacinar, que não queria deixar e tudo mais. Pra esse tanto de gente já ter tomado pelo menos a primeira dose, agora é encaminhar para que tudo dê certo, mais gente possa tomar a segunda dose para que a imunidade seja efetiva e mais pessoas comecem a tomar logo e que chegue logo meu grupo, meu Deus. Tô doida pra tomar uma agulhadinha no braço. E as polêmicas continuam, né? Denúncia de fura-fila, pessoas de grupos que não são prioridade tomando vacina e a gente vê todo dia notícias como essa. Sim, né? Infelizmente nós vivemos num país muito corrupto, né? A gente não pode colocar a culpa somente nos nossos governantes quando nós praticamos atitudes tão corruptas quanto a deles. Às vezes a gente acha que são atos menores e tudo mais, mas que tem o mesmo efeito porque se refletem no governo. E aí a gente vê isso, né? O pessoal furando filas, não é do grupo prioritário e querendo passar na frente de grupo prioritário, vacinas sendo roubadas, vacinas sumindo, sabe, a gente ter num momento desse, com a saúde tão precária, pessoas fazendo esse tipo de coisa, é de deixar a cara lá no chão. Mas também temos atitudes bacanas, né? Como, por exemplo, da empresária a Luiz Helena Trajano, que é a dona da Magazine Luiza. Ela tá lançando um projeto para que até junho, se eu não me engano, junho ou julho, até o meio do ano, toda a população brasileira esteja vacinada. É de atitudes como essa que a gente precisa, né? Uma pessoa influente, uma pessoa
milionária, uma das Sim. mais ricas do país, tendo essa boa ação, né? Que bacana. A dona da Magalu, eu acho muito incrível. Ela, em todos os aspectos, na questão de saúde pública, segurança pública, educação, feminismo, etc., ela sempre tá lá, engajada, disposta a ajudar a população. A empresa Magazine Luiza, ela é fundada com preceitos, né? Eles têm preceitos muito bem embasados nessas questões de diversidade, de respeito com o próximo, e eles tentam trabalhar isso com o seu público, e é muito legal ver que a dona coloca isso em prática, né, no dia a dia dela, e tenta, não é obrigação dela, vamos dizer, porque o povo acha que é obrigação de empresário, obrigação de artista, etc., é obrigação do governante. Mas ela tá lá tentando fazer o que algumas pessoas não fazem por nós, né? Tomara que dê certo, né? E que outros empresários fortes e influentes como ela entrem nesse projeto, nessa campanha, para que o objetivo realmente seja cumprido, né? E a gente possa a vida voltar ao normal de fato. Né? Sim. Muito bem. Agora falando ainda do assunto vacinação, pandemia, não tem como fugir disso. A Prefeitura de Montes Claros, o carnaval tá chegando, pelo menos a data, né? A data. Festa um pouco mais difícil. Em Minas esse ano não tem carnaval. Eu não sou muito carnavalesco, digamos assim, né? Não sou muito de comemorar a festa, mas o feriado todo mundo adora, todo mundo né? gosta, feriado né? É bom demais. Mas enfim, a Prefeitura de Montes Claros, que, pra quem não sabe, é a nossa capital do norte de Minas, né? Publicou um novo decreto com medidas para a prevenção da Covid-19 durante o carnaval, comemorado entre os dias 12 e 16 de fevereiro. O município já havia proibido a utilização de vias públicas para eventos carnavalescos desde o mês de dezembro, no decreto 4149. O decreto 4170, publicado ontem, restringiu para 5 o limite de público em comemorações particulares em residências, sem incluir os moradores. Antes, os eventos poderiam acontecer com um limite de 30 pessoas. Segundo o município, os bares, restaurantes e similares podem funcionar seguindo as regras já estabelecidas, mas sem realizar eventos temáticos e shows. Está proibida também a realização de eventos carnavalescos em clubes e casas de festas. A medida precisa ser tomada, né? A prevenção tem que acontecer. Mas é como a gente conversava em off, né? É difícil fazer uma ronda de casa em casa pra ver se todo mundo tá cumprindo, né? Quando se fala sobre casa noturna, sobre bares, etc., dá pra se ter o controle, porque existe um mapeamento desses locais, existem denúncias, etc. Mas, poxa, eu tô tentando entender como é que eles vão fazer pra fiscalizar todas as residências. Porque eles vão falar mais de 5 pessoas, só que se não me engano eles falam que é sem contar com os residentes. Mas mesmo assim, eu tô dentro da minha casa, o policial só entra lá se eu deixar ou se tiver um mandado. Eles vão ter mandado pra cidade inteira? Como é que eles vão fazer? É muito complicado. É claro que eu acredito que tenha que ter, sim, as medidas de proteção. Montes Claros, como você colocou, né? A nossa capital norte mineira e tudo mais, tem que ser, ao meu ver, uma das cidades exemplos pra gente tá seguindo esse protocolo. Mas eu acho que foi, né, pelo menos nessa parte da questão das residências, algo um pouco mal pensado. Eles podem pensar em alguma outra maneira de evitar esse tipo de aglomeração nas residências, né? Até mas proibir que alguém receba alguém dentro de casa eu acho que, assim, eles devem imaginar denúncias, né? Eles devem estar baseando isso em denúncia, mas é complicado. Você acha que todo mundo vai denunciar? Não, e você vai denunciar seu vizinho ou você tá querendo ser convidado pra festa? Tem essas duas questões, né? É difícil, é complicado. Eu acho que eu não denunciaria meu vizinho. É uma situação complicada de se fiscalizar. Demais. Mas enfim, o decreto tá publicado, né? Nós estamos aqui em Itacarambi que não tem esse problema, porque aqui nunca foi tradição carnaval. Pra quem não sabe, tem Itacarambi nunca teve uma tradição de grandes eventos de carnaval. É como eu disse, o pessoal aproveita o feriado, né? Indo pro seu sítio, indo pra sua residência, convidando os amigos, né? Viajando pra onde tem uma cultura de carnaval, né, Diamantina? Mas é difícil, como a Vitória colocou, é difícil você monitorar esse tipo de situação, de casa em casa. E se chegar lá e não tiver a aglomeração, né? Se chegar lá, todo mundo esconde. Espera aí que eu vou atender a polícia ali. E aí, você não vai poder entrar pra revistar minha casa. É complicado. Esse decreto aí
Mas enfim, tomara que funcione e a galera respeite, Sim. né? A gente torce pra isso. Ainda falando sobre Montes Claros, a nossa querida MOC, a Prefeitura de Montes Claros publicou um documento que regulamenta os serviços educacionais no município. Conforme o decreto 4169, com a data desta segunda-feira, dia 8, as aulas e atividades presenciais da rede particular podem retornar a partir do dia 4 de março. Para a rede pública, as aulas remotas devem ser retomadas na mesma data, sendo que o funcionamento presencial deverá ser analisado no dia 29 do mesmo mês. Entre os motivos considerados pela Prefeitura para o novo decreto estão as análises dos indicadores epidemiológicos e da capacidade assistencial do município, uma pesquisa feita com docentes e o fato da educação ser um direito fundamental. Para que a retomada ocorra, os estabelecimentos que prestam os serviços devem assinar um termo de adesão e responsabilidade e precisam seguir várias medidas de prevenção à Covid-19. Quem desobedecer às regras pode ser punido. É outro decreto também que gera um pouquinho de polêmica, né, Vicky? Aí é a sua área, sim. né? Eu acho que sim. É muito complicado. Por exemplo, eu tava dando uma lida, né? E aí eu vi todas as obrigações, o que a escola tem que cumprir, né? Entre elas, por exemplo, tá falando sobre os intervalos feitos em rodízio, com um quarto das turmas apenas sendo liberadas por alguns minutos, etc. Mas aí eles vão e falam que querem que os alunos mantenham 1,5 m de distância. Como? Eu falo como professora, é muito difícil. A gente já tá 50 minutos em sala de aula, tentando segurar os meninos, né, dando aula e tudo mais. E aí, por exemplo, nessa questão dos rodízios da turma, quem é que vai ficar com as turmas dentro da sala de aula para eles não saírem? Quem vai ficar com as turmas dentro da sala de aula para garantir que eles mantenham o 1,5 m de distanciamento entre eles, que é o exigido também. Então, assim, o professor não vai ter intervalo, se a gente for parar para pensar. Como é que ele vai fazer para manter 1,5 m de distanciamento dos meninos, entre os meninos lá fora, né, no pátio, no intervalo? Então, tem muita coisa aí que eu acho que é claro, a aula, eu concordo, as aulas têm que voltar, a gente tem que procurar maneiras de tentar e nos adaptando para que as coisas comecem a se normalizar. Porém, existem coisas que é fora do padrão, que realmente não dá. Eu vi eles falando sobre máscara, né? O uso da máscara, etc. E eles querem obrigar os meninos, por exemplo, a utilizar as máscaras até no percurso de casa até a escola. Quem é que vai fazer esse controle do aluno? Às vezes o aluno... É claro, a gente pede sempre que o pessoal tá usando máscara fora de casa, dentro dos estabelecimentos, etc. Mas na rua é complicado ter esse controle. Eu acho, novamente, é mais um decreto que foi feito eu acho que com as melhores das intenções, porém mal pensado. Eu acho que existem não sei quais seriam elas, mas podem existir formas melhores de fazer isso, colocar isso em prática. E aí você imagina, a criança, a molecada, eles já são hiperativos por natureza, né? Imagina como que eles não estão há tanto tempo sem ir pra escola, sem ver o coleguinha. Imagina controlar essa molecada toda. Um sextoninho da vida, que estão uns menininhos ali pequenininhos, acabou de sair do ensino fundamental, tá entrando no fundamental 1, tá entrando no fundamental 2. Eu falo que eu tive uma turma, no ano retrasado, de quase 40 alunos num sextoninho. Eu chegava, eu acho que eu levava quase 10 minutos só pra conseguir fazer com que eles parassem de falar. E eles são muito animados, muito. Não é, tipo, de querer falar, por exemplo, que eles... os meninos não prestavam atenção. Não, é porque eles são muito empolgados. Então, eu, por exemplo, eu não sei se por eu ser mais nova ou o quê, as meninas sempre iam lá pra mesa e queriam entregar cartinha e queriam não sei o quê. Gente, pera, calma, vamos ter a aula primeiro até eu conseguir fazer todo mundo sentar, eram uns 10 minutos. Pensa um sextoninho desse, tenta pra colocar na cabeça deles que ele não pode ir pro intervalo com o coleguinha, por exemplo, que ele não vai ver o coleguinha no intervalo, mas ele na cabeça dele, tipo, não, eu tô nem na escola, por que eu não posso? Então eu acho que ainda precisa ser trabalhado um pouquinho isso para saber como é que isso vai se implementar, porque não é todo aluno que age da mesma maneira, né? Lembrando que esse é um decreto municipal de Montes Claros. Aqui em Itacarambi, você tem alguma informação a respeito, Secretaria de Educação? Até o momento, não. Eu não tive... Se teve, né? Eu não tive acesso até o presente momento. Vamos ver como é que vai acontecer, né? Exatamente. A gente aguarda e ao decorrer da semana busca informações também, né? Mas eu acredito que vai se manter no padrão que a gente se manteve no último ano, que vai ser de aulas tutoradas mesmo, à distância, apenas pelos grupos de WhatsApp, Facebook, e com a entrega dos PETs, né? Que são os planos de estudos.
os alunos fazerem em casa. Muito bem, 5h17, a gente vai ouvir música, daqui a pouco a gente volta com mais notícias. Esse é o programa De Tudo Um Pouco, Vitória Campos e Rio do Madureira. Estamos ao vivo no Instagram? Estamos ao vivo no Instagram. Corre lá no Vic Campos com 2 Os, que eu tô ao vivo lá no Instagram pra vocês. Maravilha, vamos ouvir música, daqui a pouquinho a gente volta com mais programa De Tudo Um Pouco. Muito bem, já estamos de volta aqui pela sua Mega Hits Web Rádio. Esse é o programa De Tudo Um Pouco até às 6 da tarde com Rio do Madureira e Vic Campos. Hoje, terça-feira, 9 de fevereiro de 2021. Daqui a pouco a gente vai falar muito sobre Big Brother Brasil. Hoje é dia de paredão. Quem você quer que saia do programa ou quem você acha que vai sair? Responde aí pelo nosso WhatsApp ou também pela live da Vic lá no Instagram. 9857-2832 é o zap da Mega e o arroba da Vic Campos, arroba Vic Campos com 2 Os. Ela tá ao vivo lá agora, neste momento. Você pode ir lá e deixar o seu voto, digamos assim. Não vai contar lá pra Globo, mas pra gente vai contar. Vamos falar de música, Vic Campos, porque essa mulher é maravilhosa, eu sou suspeito de falar, mas eu adoro. A live de carnaval das cantoras Ivete Sangalo, estou falando de Veveta, tá? Veveta. Manhã. Ivete Sangalo e Cláudia Leite vai contar com um repertório especial focado em tocar na memória afetiva dos fãs. A informação foi revelada pelas artistas em uma coletiva de imprensa virtual na tarde de ontem. A transmissão ao vivo deve ter duração de mais de 3 horas, de acordo com as artistas. Cláudia Leite revelou que sente até o cheiro da avenida quando toca algumas músicas durante a construção do repertório. Quando fala avenida, a cantora se refere aos circuitos dos desfiles de trios no Carnaval em Salvador, o famoso Dodô e Osmar, né? Barrondina e Campo Grande. Nunca fui, mas a gente assiste pela televisão e acaba ficando íntimo, né? Desses lugares. Mas é quase meta de quem gosta de carnaval e pro Carnaval em Salvador. E essas duas, é sem comparação. Você falou de Veveta, rainha do meu coração. Eu fui pra um show de Banda Eva há uns 2 anos atrás, lá em BH, né? Pra gravação do DVD deles de 40 anos. E todo mundo tava, muito esperando que o Saulo e a Ivete fossem, né? Apareceu algumas imagens da Ivete no telão por causa da história, né? Ela foi a primeira vocalista da Banda Eva e tudo mais. E eu fico assim, gente, só a Banda Eva já dá um gostinho pra gente disso. Imagina um showzão da Veveta. E foi um showzaço. E a Claudinha é outra maravilhosa também, né? Canta demais, começou com um babado novo, isso eu ia falar Cheiro de Amor, mas Cheiro de Amor é outra. Começou com um babado novo, era uma banda que eu gostava pra caramba também. 2 cantoras maravilhosas e eu com certeza vou estar assistindo essa live. Não teremos o carnaval convencional, né, como de costume, mas teremos live de carnaval. Teremos em casa, né? Eu já, como eu falei, né, eu nunca fui de estar nas festas, mas eu sempre gostei de assistir, por incrível que pareça, sempre gostei de assistir o Band Folia, né, que a Band sempre transmitiu o Carnaval de Salvador. Carnaval de rua. Eu gostava de ver, de assistir em casa mesmo, no sofá, e me sentir lá no meio do camarote, às vezes da pipoca. É bem bacana. E vou assistir porque sou fã demais da Ivete. Já há muito tempo mesmo. Não só como cantora, mas como pessoa, né? Quem acompanha a vida da Ivete sabe o ser humano sensacional que ela é. Sim. Então estaremos assistindo. Vamos ouvir a música nova da Ivete? Então, bora. Eu adoro a Ivete Sangalo. E ela tá com uma música nova que, se não fosse essa pandemia, ia ser com certeza o hit do carnaval. A música é maravilhosa. É uma parceria com o Xande do Harmonia do Samba. Ouve aí, daqui a pouquinho a gente volta. Esse som é envolvente demais. Maravilhosa, Ivete Sangalo. Tá solteira, mas não tá sozinha. Que dia que é a live? Acho que é no dia do carnaval, né? Dia 16, né? No feriado de carnaval, se eu não me engano. Ivete Sangalo e Claudinha Leite na live de Carnaval de Salvador. Estaremos assistindo com certeza. Quem que tá conectado aí, Vic, com a gente? Galera conectada aqui com a gente, tá a Lu. Acabou que Sincero tá com a gente tá com uma celebridade na nossa live, tá vendo? Sincero. Minha tia Leide tá aí também. Opa! Cuidado. Celular caindo, galera. O Isaac tá ouvindo a gente pelo aplicativo, né? Isaac tá ouvindo a gente pelo aplicativo, já me mandou uma mensagem aqui no WhatsApp. Saudades, amigo. Muito obrigada por estar acompanhando a gente. Deixa eu ver quem mais tá online aqui. A Mary lá da Davime tá online com a gente. Inclusive, a Mary falou que vai dar um prêmio pra gente sortear aqui, né, na rádio. Valeu, Mary.
a Leide, a Cláudia tá, a Lu e o Caboclo. E a gente tá tendo algumas opiniões, algumas respostas aqui na nossa live, mas já a gente fala sobre isso. A Dílio entrou aqui agora também, tá online aqui com a gente no Instagram. Muito bem, vamos seguindo aqui a nossa vida, né? O nosso programa de tudo um pouco até às 6 da tarde, entrando já no assunto Big Brother Brasil. O alvoroço da semana foi a saída do Lucas Penteado, né? Foi no sábado, né? A saída dele? Foi no dia da festa, domingo. Né? Sábado pra domingo. Isso, a festa foi o quê? Sexta? A festa é no sábado, não? Eu não lembro que dia que foi a festa, mas foi na madrugada, assim que acabou a festa, ele pediu pra sair. Aconteceu muita coisa, né? Durante a festa ele acabou dando um beijo no Gilberto, beijaço, ensinou pra aquele povo como é que beija, rapaz. E parece que isso incomodou algumas pessoas dentro da casa, né? Foram cobrar dele e aí ele acabou acabou cedendo à pressão, né? Foi pro confessionário, conversou com a produção e pediu pra sair. Explica aí pra gente. É muito complicado, né, Rildo? O menino, desde quando ele entrou, a primeira discussão que teve, eu acho que ele realmente pesou um pouquinho na mão quando ele teve a briga dele com a Ker. Mas foi uma briga dele com a Ker, a galera tomou as dores, ok? Eu entendi que seria algo que tava assim, tipo, todo mundo brigou e era naquele dia acabou. Porém, a galera foi levando isso adiante, a Carol humilhou, pressionou, fez muita coisa com o menino. Vários outros participantes, né, aquele G4 lá, massacrou muito ele. Pra ele foi muito pesado. E aí agora, nos últimos dias, a gente viu que ele tava até voltando a sorrir de novo. Ele tinha se aliado a algumas outras pessoas que também estavam se sentindo excluídas dentro da casa, que era o Gilberto, a Sara, a Juliette. Porém, na última festa, ele conversando com o Gil, ele se soltou, eles ficaram. Inclusive, que beijo lindo, galera. Foi um beijão. Porque os outros beijos que teve na casa, Deus amado, que decepção. Beijo técnico, né? E aí, muita gente começou a questionar, querendo falar que ele só beijou o Gil porque ele queria usar aquilo como estratégia de jogo. Muita gente foi atrás do Gil pra perguntar como é que o Gil se sentiu em relação a isso. E o Gil mesmo falou, gente, me senti bem, eu tô aqui pra cachorrada. E tudo mais. Tentando criar uma situação. Estavam tentando criar uma situação, pressionaram muito ele, falaram muito dele. Ele, em vários momentos, falou, né, que ele não era assumido, que ele era bi, mas ele não tinha se assumido publicamente ainda, que algumas pessoas sabiam. Mas que ele falou que no bairro onde ele mora, né, na quebrada dele, a galera não aceitaria isso, que a família dele não aceitaria isso, que os amigos dele não aceitariam isso. Porque a gente sabe que a gente ainda vive num país preconceituoso. Falou que lá fora, tipo, na quebrada dele, isso seria resolvido de uma outra forma. Algumas pessoas interpretaram isso como uma ameaça. Pocahontas e o Projota falaram que ele estava ameaçando a vida deles. O Projota chegou até a esconder faca debaixo do fogão, sabe? Coisas bem, é muito pesado. Tipo, pegaram o menino pra Cristo mesmo, pra louco, pra agressivo, e ele não era nada disso. E chegou no momento que ele não aguentou. A Camila conversou com ele, a Juliette conversou com ele, todo mundo. Ele teve momentos lindos com o Gil depois do beijo. Eles foram pro quarto, conversaram muito. Você via que ele tava muito feliz, e o Gil também. O Gil tava pra lá de Bagdá, mas tava muito feliz. E aí, se não me engano, a última pessoa a falar com ele foi a Ju, que falou pra ele dormir e tudo mais. E deu um beijo na testa dele. E aí ele foi e falou pra ela ganhar aquilo lá. Aí foi quando a porta do confessionário abriu, ele entrou. Aparentemente conversou com a psicóloga, mas resolveu realmente sair. Eu achei de início que eles não fossem deixar ele sair, porque eles levam em conta essa questão de álcool, etc, né? Iam pedir pra ele dormir, depois, se ele quisesse realmente sair, ele falava com eles, mas deixou ele sair. E é bem complicado. Eu acho que foi um menino injustiçado lá dentro. Eu acho que era uma peça importante pro jogo. Eu acho que ele tinha muita coisa pra mostrar. Eu acho que tem muita gente lá dentro se achando Deus, querendo ditar como as pessoas vivem, como as pessoas amam, o que as pessoas falam. Eles fizeram isso com o Lucas, fizeram por muito tempo com a Juliette, tentaram fazer isso com o Gilberto, com a Sara, mas são pessoas que não se calam, né, que enfrentaram. A Juliette custou muito a conseguir enfrentar, agora ela tá abrindo bem o jogo dela. E agora o novo alvo deles é o Arcrepiano, coitado. Eu acho que o Bill roda hoje nesse paredão. Não é legal, porque ele saindo, a Carol e o resto do G4 entende que o jogo deles está correto, que eles estavam corretos, vão tirar a Bill realmente para abusador e etc. E eu não acho que tem nada a ver. Porém,
quem tá na berlinda junto com ele é a Juliette e Gil, que são os 2 outros favoritos da casa, né? Estão ali no G3. Os 3 favoritos é a Juliette, o Gil e a Sara. Então eu acho que ele vai acabar rodando. E aparentemente a família, né, tá torcendo pra que ele saia. Ele mesmo já falou lá dentro que ele quer sair, que ele não aguenta mais ficar lá dentro. Eu não aguentaria ficar lá dentro esse tempo todo, eu também teria pedido pra sair. Tá difícil pra gente assistir, imagina tá ali, né? Então vamos ver como é que vai ser isso aí. Na verdade, vamos só voltar um pouquinho antes de chegar no assunto paredão. Ainda falando sobre o Lucas, parece que teve uma declaração do Boninho também, né? Acho que conversando com o Projota, se não me engano, pelo menos foi o que saiu na internet. Sim. De que ele justificou como a saída do Lucas, a aceitação da saída do Lucas pelo fato do problema dele com o álcool, né? Que quando ele toma uns goró a mais, ele se transforma em outra pessoa, né? Não sei se é o suficiente, então, né? Existem, que assim, a internet é cheia de teoria, né? E eu acredito que esse áudio tenha vazado de propósito. Eu acredito que o uso dessa fala foi intencional, porque foi para uma pessoa específica, foi diretamente para o Projota, que entrou lá para falar dessa questão de que ele estava se sentindo ameaçado, a família dele ameaçada, etc. Toda a conversa que tiveram previamente com o Lucas no confessionário não foi exposta, ninguém sabe qual foi a conversa. E aí a gente ouve um trecho da conversa dele com o Projota, né? Onde ele fala isso, que o Lucas escondeu na entrevista um problema que ele tinha com bebida. Eu, sinceramente, não acho que seja. Eu acho que foi estratégia do diretor pra, de alguma maneira, dar uma movimentada no jogo, porque isso, querendo ou não, dá carta na manga pra eles, né? Pra eles fazerem as coisas lá dentro. Tanto é que a Carol, depois que o Lucas saiu, quando eles acordaram, a Carol saiu falando que o Lucas foi expulso do programa e tudo mais. Então eu não boto muita fé que seja esse realmente o motivo, não. Eu acho que o Boninho usou dessa artimanha para movimentar o jogo. Que é o que eles querem sempre, né? Tá movimentando a coisa toda. Vamos ver. E já aqui do lado de fora, o Lucas, ele tá sendo solicitado, né, pelos canais aí, pelos programas, para falar sobre... Pelos canais não, porque ele só pode falar pra Globo, né? Mas pelos programas, ele fez uma live com o Lucinho Mauro Filho, né, falando que tava se sentindo muito melhor depois que saiu da casa, parece que tirou um peso das costas. Deu entrevista também pro programa da Fátima, né, um encontro, onde ele desceu a lenha no Nego Di, né, não poupou críticas ao Nego Di, abre aspas pro Lucas. Nego Di não preciso fingir, não. É um jogador excepcional, mas um oportunista assustador. Me magoou muito. Não esperava isso de um igual. Fecha aspas. Ficou bem magoado, bem chateado com as atitudes, né? Eu acho que pra ele foi muito pesado, né? Lucas entra ali como um menino negro, de periferia, militante. Foi naquela época que teve a ocupação das escolas, etc. Foi uma voz e foi uma representação para vários alunos. Ele é slammer, que é aquela galera que fica nas rodas de rima, fazendo competição e etc. E nessas rimas dele, ele pontua questões sociais muito importantes, de extrema importância, que tem que ser discutidas mesmo. E aí eu acho que quando ele se viu, ele entrou ali, ele se deparou com um cara de quem ele era fã, que ele usava como referência não só pro artista que ele é, mas pra vida dele, que era o Projota. A Carol, que até então era uma outra representante de movimento social. O Nego Di, que era mais um negro ali pra estar junto com ele, né? A Lumena também. Ele viu essa galera como irmãos de causa. Isso, de causas. O discurso da Lumena o tempo inteiro, sempre falando sobre causas sociais, sobre questões de gênero e etc. E aí, sim, ele se vê contra a parede por essas pessoas que ele via como iguais. Pessoas essas diminuindo ele, menosprezando ele, o chamando de merda, o chamando de bosta. Eu acho que isso foi muito pesado pra ele, como pessoa, como artista. Quem tem ansiedade sabe o quanto você luta pra, às vezes, ser aceito. Eu acredito que ele possa ter algum problema com autoestima, com ansiedade. Não tô afirmando que eu não sou psicóloga, nem psiquiatra, mas eu acredito que ele possa ter. E aí você vê sua vida toda sendo questionada, seu trabalho, seus projetos, e você sendo diminuído a um merda como ele foi lá dentro. Eu acho que isso pesou muito. E quando ele não aguentou, que ele saiu, e aqui fora ele viu que as pessoas estavam abraçando ele,
Porque, ok, como eu já falei, né? O ponto de partida de toda essa discussão não foi legal. A maneira como ele agiu não foi legal, mas nada justifica a maneira como ele foi tratado. E aí, aqui fora, ele ser abraçado pelo público, por artistas, por muita gente, eu acho que pra ele realmente foi um alívio. E o Nego Di realmente uma decepção. Porque foi um cara que foi um amigo dele desde o primeiro momento, eles fizeram provas juntos, ele deu a liderança, a primeira liderança foi no Nego Di, mas o Nego Di só teve por causa dele. E aí depois ele foi vetado da prova pelo próprio Nego Di. É muito complicado, né? Você se sente traído, porque às vezes as pessoas falam assim, é amigo com uma semana. Mas é porque as nossas relações aqui fora são de poucas horas, 1, 2 horas. As relações ali dentro são 24 horas, então você multiplica isso, tudo muito intenso. Então a questão de amizade, de amor, etc., nasce com uma intensidade muito maior, uma rapidez maior. Então eu acho que ele se sentiu realmente apunhalado pelas costas. Pois é. Dito isso, veio a saída do Lucas e aí começou todo o processo para a formação do paredão, né? Primeiro tivemos escolha do anjo, né? Eu acho que a ordem é essa. Primeiro foi o anjo, que foi a Carlinha, né? Isso. Carlinha ganhou o anjo. Tivemos 3 Big Fones. 3 Big Fones? 3 Big Fones de novo. O primeiro Big Fone tinha uma indicação pro paredão e uma imunidade. O segundo, mais uma indicação pro paredão e uma imunidade. E o terceiro Big Fone, a pessoa tinha que fazer uma troca de pessoas, né? Quem tava no paredão poderia ser imune, quem tava imune ia pro paredão. A primeira pessoa a atender o telefone foi o Arcrebiano, que começou a desenvolver a primeira parte de um plano que eles tinham, mas eu não acredito que ele fez por causa do plano, mas eu acho que também não fez. Tem um pouquinho disso. Ele imunizou a Ju, e agora eu não lembro quem ele colocou no paredão. A Carol. Isso, ele imunizou a Ju e colocou a Carol, porque ele já tava com uma raiva lascada da Carol. A segunda pessoa a atender o Big Fone foi o Gilberto. Não foi o Arcrebiano que colocou a Carol. Foi o Gilberto que colocou a Carol. Aí o Gilberto deu imunidade pra ele mesmo, se não me engano. Foi pra Sara. Pra ele. Não, pra Sara. Eu sei que teve a imunidade do anjo também, né? A Carlinha imunizou alguém. A Camila. E aí ele deu pra Carol o paredão e a Carlinha imunizou a Camila e o Arthur colocou o Gilberto no paredão. E aí, na prova de bate e volta, o infeliz do 17 ferrou com o nosso país novamente. Que a Carol foi lá, apertou 17, se salvou, infelizmente. É um número cabalístico. Ave Maria, 17 é só pra lascar a gente, viu? Sinceramente. Enfim, depois de todo esse procedimento, tivemos aí a formação do paredão. Com o Arcrebiano, Gilberto e Juliette. E aí, hoje teremos aí a definição de quem será o segundo eliminado, né? Segundo eliminado. Pelas suas perspectivas, o que você imagina? Eu acho que o Arcrebiano saia. Por questão de como eu falei, o Gil e a Ju são os favoritos, né, lá dentro, são os meus também. Seria interessante pro jogo ele sair? Não. Porque a Carol vai crescer o ego dela, do G4, etc. Porém, gente, infelizmente, a gente também não quer que os outros dois que a gente quer que estejam na final saiam. Então, o que a gente queria mesmo é aquele Boninho, tipo, a gente fechava o olho assim, fingia que era um paredão falso desde o começo, que era o que a gente queria, Mas que ele já falou que vai rolar, né? Vai rolar. Antes mesmo de toda a confusão, já iria rolar, né? Ele já tinha falado que faria. Porém, a gente queria, tipo, porque ele tem toda a questão, né? Não foi anunciado antes, ele não pode definir que esse é um paredão falso de uma hora pra outra. Mas aí, tanto a galera no Twitter ainda zoou, né? Mas a gente finge que tinha sido anunciado desde antes, não tem problema. Mas infelizmente não, alguém que a galera gosta vai sair. O Bill é alguém que a gente gosta bastante. Aliás, tem campanha, pela primeira vez eu vejo campanha pra que ele saia, né? A família dele tá fazendo a campanha pra que ele saia. Realmente. Porque não tá gostando tudo que tá acontecendo. De como as coisas estão acontecendo lá dentro, de como ele tá sendo afetado. É muito complicado, né? E a gente tava falando sobre o engraçado, e o engraçado é que, se não me engano, é uma das primeiras vezes em que o BBB não tem lado dividido.
A gente tem... Pelo menos ainda não. Né? A gente tem muito definido quem a gente quer que ganhe o programa. É um dos 3 e pronto. O resto... Não formou-se grupos, né? Alianças não, ainda. É que, por exemplo, no ano passado a gente tinha embates específicos. Tinha uma galera que torcia muito pelo Prior e etc. E tinha uma galera que torcia muito pelo Pyong, pela Manu, pela Rafa. Esse ano não, a gente torce muito por um dos 3 e quer muito que a Carol, Lumena, Projota e Nego Di saiam de lá escorraçados. Que a Carol saia com quase 100% de rejeição. E a família do Arcrebiano, a mãe tava falando, né, que fez oração. Gente, essa mulher fez corrente de oração, fez tudo para livrar o filho dele daquela mulher. E ele recebeu o convite, não sei se você viu, mas ele recebeu o convite para ir, a Anitta vai alugar uma ilha para passar o carnaval com alguns amigos, etc. E ela já deixou público um convite para que o Bill vá para o carnaval, para passar uns dias com ela. Mas é porque ela tá querendo pegar ele também, porque ela já falou que quer pegar ele ou queria pegar o Arthur, mas agora ela já não quer mais o Arthur, não. Esse é o lado bom do Big Brother, né? Abre portas. Abre portas demais. Ela já falou que quer ser amiga do Gilberto, que ela já considera Gilberto amigo dela de infância. Acho que quando o Gilberto sair de lá, ele vai surtar com esse tipo de coisa. E aí já chamou o Bill pra ilha dela, pro carnaval. Maravilha, esse é o Big Brother Brasil hoje, tem paredão. O pessoal tá comentando aí, né? Você falou aquela hora, vamos ver o que... Vamos ver o comentando aqui. A opinião do pessoal. Tem gente opinando pela saída mesmo do Arcrebiano. O pessoal falando aqui que achava que a Juliette poderia sair, mas que... Peraí... mas que acha que ele não sai, que o Bill ele não sai, né, pra questão de fortalecimento do ego da Carol. Porque a Carol. Aí então tô falando assim, né? Por que a Carol foi se salvar? Gente, só Deus, viu? Mas aparentemente, realmente, o pessoal lá, o que eu falei, né? Que acha que o Bill sai, mas que não seria legal pro jogo por causa da questão de movimentação e subir o ego do outro grupo, né? Tá sendo meio que unânime aqui mesmo isso aí. Muito bem, 5h48, a gente vai ouvir música e daqui a pouquinho a gente volta com a última parte do nosso programa De Tudo Um Pouco. Agradecendo aí pelo carinho da sua audiência, o Isaac tá lá no Mato Grosso ouvindo a gente, Recife esteve conectado, agora há pouco saiu, Inglaterra, olha como é que a gente tá chique, Inglaterra ouvindo a gente. 5h48, a gente volta já com muito mais aqui no nosso programa De Tudo Um Pouco. Muito bem, senhoras e senhores, 5h54, você ouviu aí Pedro Sampaio, Daniel Caon e Wesley Safadão, Fala Mal de Mim, mais uma que tem tudo pra bombar aí nesse ano de 2021. Este é o programa De Tudo Um Pouco, até às 6 da tarde, Vicky Campos e Rio do Madureira, faltando 5 minutos para 6, estamos chegando aí no final do nosso programa. Antes de ir embora, vamos falar sobre novela, né, os noveleiros de plantão, que já foi o tempo que eu gostava bastante. Hoje em dia, depois que a internet surgiu em nossas vidas, né? Deu uma esfriada, né? Deu uma esfriada nas novelas. Mas tem a galera que ainda acompanha. E não Vale a Pena Ver de Novo, da Globo, tá reprisando a novela Laços de Família. Foi uma novela que passou no ano 2000, se eu não me engano. Sim. Essa foi uma novela legal, eu lembro. Era uma novela que falava, né, sobre os conflitos das famílias e tal, tinha as coisas assim, era uma novela bem bacana, Reinaldo Gianecchini, né, Vera Fischer, Carolina Dickmann. Um povo que envelheceu e ficou até mais bonito, né, rapaz? Até a trilha sonora da novela era muito bacana, e o que marcou essa novela foi a personagem da Carol Dickmann, né, que era... Ela tinha leucemia, né? E a cena dela cortando o cabelo foi ao ar ontem e repercutiu bastante nas redes sociais, na internet. A própria Carolina disse que se emocionou assistindo, se emocionou na gravação, né? E se emocionou ontem assistindo também. Uma cena muito bacana que parou o Brasil na época, né? Sim, e é válido lembrar, né? Que não era uma cena combinada. Se não me engano, eles resolveram fazer essa parte do corte do cabelo muito em cima da hora. Ela não... cortaram verdade, mesmo, né? O cabelo dela, ela não tava olhando no espelho nem nada. E ela não chora pelo corte de cabelo, ela tava chorando pela sensação da personagem mesmo, da entrega. Foi uma história muito bonita, uma história que comove muita gente, né? E a cena em si é muito marcante. Eu mesmo sendo pequena, né, eu consigo me lembrar bem da cena. É uma cena que também você acha em qualquer lugar na internet também, mas é uma cena bem pesada. Bacana. E bacana
a emoção da Carol, tanto na época, né, quanto agora. 20 anos depois, praticamente, e continua mexendo com a emoção das pessoas. É aquela questão do artista. Eu falo artista porque não é só em novela. Em filme, em música, em pinturas, retratos, a gente tem muito disso. A emoção do que aquela pessoa passa pra você, né? A emoção que tá sendo transmitida, e a gente vê que 20 anos depois aquela cena tá transmitida a mesma emoção que foi transmitida há 20 anos atrás. Exatamente. E infelizmente, pra gente encerrar o nosso programa de hoje, nós recebemos a triste notícia, né, de que a Sara, que é a nossa conterrânea, que lutava contra um câncer já há algum tempo, veio a falecer hoje. A gente fica muito triste com essa notícia. Torcemos muito, né, durante o tratamento que ela fez. Foram feitos alguns eventos beneficentes para ajudar no tratamento, mas infelizmente hoje ela veio a falecer. Fica aqui os nossos condolências, os nossos sentimentos aos familiares, que Deus possa confortar o coração deles e ter força para seguir em frente, né, Vicky? Que não é uma situação legal, não é uma situação boa, né? Não, infelizmente essa é uma doença muito pesada. Eu já tive casos na minha família, eu sei o quanto elas conseguem abalar e afetar a estrutura de todo mundo de uma maneira muito pesada. A Sara, eu acho que é um exemplo pra gente de força, de alguém que lutou muito, batalhou muito, não desistiu em momento nenhum. Como você falou, né, na cidade a gente teve vários eventos beneficentes, muita gente tentando ajudar de todas as maneiras a custear o tratamento dela e tudo mais, mas infelizmente essa é uma doença que debilita muito a gente. A imunidade da gente fica muito vulnerável, a gente fica vulnerável a muitas coisas. Infelizmente hoje, se não me engano, no início da tarde, ela veio a falecer, não aguentou. E a gente, como você falou, né, a gente só deseja força pra família, pros amigos, quem era próximo dela. Eu conheço a Sara, ela estudou com a minha irmã, conheço o esposo dela também. E eu desejo para toda a família, para todos os amigos, muita força para superar esse momento, para passar por tudo isso. E a gente sempre lembrar da Sara como uma menina feliz que ela sempre foi, como uma menina alegre que ela foi. E é isso, né? A morte é uma coisa, acho que é a coisa mais chata que tem, a morte, né? Sim, é muito complicado. Independente da situação, tem muita gente que fala que foi melhor, nunca vai ser melhor. Não. Nunca vai ser melhor. Quem tá próximo sempre vai torcer para que aquilo, tipo, sei lá, seja um pesadelo e no outro dia esteja tudo normal. A gente, na verdade, a gente tenta se conformar, né? Com o que acontece. Tenta pensar de que... o que você falou, né? De que foi melhor... Só pela questão de parar de sofrer, porque a gente sabe que o sofrimento é muito grande, principalmente para quem acaba falecendo devido a alguma doença, em meio a tratamento, etc. A gente sabe o quanto é pesado e o quanto dói e o quanto machuca. Mas fica sempre, né? O buraco no peito, a falta, é algo que não pode ser preenchido, um vazio ali que a gente não sabe como substituir. É muito difícil lidar. Eu até hoje, eu já tive algumas perdas bem significativas na minha vida, bem profundas, para essa doença também. A lembrança que eu tenho de um amigo de infância morreu muito novo, é algo que até hoje, quando eu lembro dele, ainda me dói muito. E são buracos que ficam, infelizmente, mas a gente tem que aprender a lidar com isso todos os dias. É verdade. Mais uma vez, a gente deseja aí forças para os amigos, para a família, que possam seguir em frente. A gente termina hoje o nosso programa homenageando a nossa querida Sara, que se foi no dia de hoje. E voltamos na quinta-feira. Até lá.